a mãe me apresentou o Padre Kempis, que também me seduziu assim maravilhosamente bem. Então eu me sinto como uma filha desse pai, né? Ele é pai e fundador do nosso movimento. Então ele é fundador porque chamou, Deus me inspirou a chamar a vida ao movimento de Chancellor. E pai, porque pai é tudo aquele que acolhe, que cria, que cuida, né? Que tem aquela responsabilidade, aquele carinho, a gente chama de pai. Então a gente está aqui apresentando o Padre Kempis. Então, sobre a luz dessa palavra de hoje, que Jesus nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo, então a gente às vezes tem medo, né? Acha que cruz é dificuldade. É dificuldade, o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas se a gente confia em Jesus, se tem a nossa mãe como nossa protetora, nossa guia, a gente consegue sim fazer as renúncias e se entregar a esses sacrifícios. Então eu vou contar para vocês dois acontecimentos da vida do Padre Kempis que tornou um marco para a vida dele e para a nossa. Ele, na época da guerra, ele foi chamado à prisão. Ele tinha tudo para não ir preso, né? Porque o pessoal, o movimento, as irmãs, o pessoal que tinha aquele cuidado com o padre, estava lá mexendo os pauzinhos, porque eu não quero que o padre vá para o campo de concentração, porque a gente sabia que se chegasse lá era morte certa. Mas o Padre Kempis não, ele se colocou sobre a luz de Deus, rezou, né? Como Jesus, qualquer decisão que Jesus fazia, teria que fazer, o que ele fazia? Ele se colocava em oração. E o Padre Kempis também. Então ele viu que ali naquele momento Deus queria uma renúncia, Deus queria um sacrifício, uma entrega dele. Então ele falou assim, não, se for para a liberdade do nosso movimento, eu vou me entregar, eu vou doar a minha liberdade. Então, nesse campo de concentração, o Padre Kempis ficou por 4 anos. Ele tinha tudo para ter morrido lá, porque ele já tinha uma certa idade, não tinha assim, uma saúde de ferro, né? Porque a gente vê que lá no norte é muito frio, não é igual a gente aqui que é quentinho, faz um friozinho, a gente está logo encolhendo. Não, lá é diferente. Então, e ele ficou esses 4 anos no campo de concentração, e lá ele foi preso. Lá tinha umas prisões que se chamavam bunker. Então era assim, uma cela escura que não tinha iluminação, não tinha nada. Eu tive a oportunidade de ver e é muito difícil. E quando ele saiu desse bunker, eles acharam que eles iam achar assim, um senhor padre completamente acabado, mas não, ele falou suave. Como é que você está assim, tranquilo assim? Eu falei, porque agora eu pude falar pude falar para Deus dos homens, né? Contei para ele, né? Tive tempo de conversar com Deus, falar dos homens para Deus. E outra, aí ele saiu. Nesse acontecimento todo, não vou estender muito não, porque senão acabou que vocês não vão brigar não, porque vocês vão gostar de tudo que vocês vão ouvir. Mas aí, nesse tempo que ele esteve no campo de concentração, ele mostrou também o Deus para os homens, né? Que estavam lá, seus companheiros de prisão, como se diz assim. Então ele falou muito da mãe, falou de Deus. Então ele converteu muita gente, ajudou aquelas pessoas a aguentar o sofrimento que eles teriam que passar ali. Muita gente morreu, que a gente sabe, a gente vê na história que foi muito sofrimento. Mas quando a guerra acabou, o que aconteceu? Aqueles que sobreviveram, como do Padre Kempis, levaram para suas terras, né, suas paróquias, para a sua vida, o que eles tinham aprendido do Padre Kempis lá no campo de concentração. Então isso serviu para fazer crescer, fazer florescer o nosso amor à Mãe 3 vezes admirável. E passando o tempo, ele voltou para casa, né, para o seu movimento, né? Nessa época ainda era um padre palotino. Então ele foi, Deus quis outra renúncia. Ele foi um sacerdote que sempre amou a igreja, mas a igreja começou a ficar desconfiada de toda aquela... Gente, um pai carinhoso, um pai amoroso, o que ele consegue? O pessoal vai chegando perto, não vai? Aquela comunidade vai crescendo, aquele amor, vai se expandindo.
Então chamou a atenção da igreja. Então eles falaram assim, não vamos testar se esse negócio é direito, se esse negócio está bonito mesmo. E o que aconteceu? Eles pediram aí a renúncia do Padre Kentrich. Afastaram o Padre Kentrich de novo do movimento. E ele foi exilado. Foi mandado lá para Milwaukee, nos Estados Unidos, uma colônia de alemães. E lá ele não podia falar nada sobre o movimento. Nada sobre a Mãe Três Vezes Admirável, sobre a sua capelinha. Lá também nem tinha capelinha. Então o que aconteceu? Ele ficou lá 14 anos. E nesses 14 anos ele era assim um senhor padre, tinha uma sua comunidade, a sua paróquia. A paróquia que estava lá junto dele era a paróquia de São Miguel Arcanjo. E o que aconteceu? Foi se juntando gente em volta do Padre Kentrich. O seu carisma de pai foi ali extraordinário de novo. E foi falando da Mãe Três Vezes Admirável, né? Ele foi catequizando a comunidade. E com um dos frutos que nós hoje colhemos com esse exílio do Padre Kentrich, que também depois a igreja viu que tudo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Era porque Deus queria. Porque a gente não entende o que Deus quer quando a gente é provado, entende? Não, a gente vai entender lá na frente, ou então quando a gente for por lado eterno. Aí a gente vai ver o que Deus escreveu de bonito na nossa vida, usando as nossas renúncias, né? Os nossos sacrifícios. Então, e um dos frutos que nós colhemos do Padre Kentrich nessa época do exílio é o santuário lar, santuários lares. Então, amarrando com o que a irmã estava aqui oferecendo a rifa do quadro, então quem ganhar o quadro, a gente está na hora da gente levar a Mãe Três Vezes Admirável para nossa casa, dar para ela um lugar de destaque e nos colocar sob a sua proteção, né? Então, assim, para santificar as nossas famílias, que hoje as famílias estão tão assim, como que eu vou falar assim, testada, né? Judiada, como se diz, vamos falar um termo bem simples, tá? Judiada, né? Então a gente tem que se colocar sim sobre a proteção de Deus. E o seguimento de Jesus exige sim de nós muita renúncia, mas aí é que nós vamos criando intimidade com Deus e com a Virgem Maria. Amém.